Alô? Agora tá por mim, né? Tem quase que falar grudada a boca no microfone, mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite, é um prazer receber vocês aqui no Senac para essa nossa palestra com duas pessoas ilustres do mercado de trabalho. Nepomuceno, Nepô, mais conhecido como Nepô, vai falar sobre mídias sociais, e o Tito, que vai falar sobre mídias sociais e design de interação. Qual é a ideia para a gente se organizar hoje? Infelizmente, o Leandro Janine teve um problema particular muito sério, gravíssimo, e não vai comparecer. Mas o Tito vai fazer os dois papéis, o dele e o do Leandro. Então não vai ter problema algum, tá? Eu sou a coordenadora de design de interação da pós-graduação, meu nome é Silvia Schneider. Para quem quiser, depois da palestra, conversar comigo, a gente tem a nossa segunda turma começando agora, dia 30 de agosto. Tá? Na verdade, essa palestra é uma prospecção para pós-graduação também, ok? Então, o Nepô vai falar. Depois do Nepô, a gente vai fazer um breve intervalo de 15 minutos, que a gente tem um coffee break aqui fora, exatamente esse o tempo, 15 minutos, eu chamo vocês de volta, e aí o Tito faz a palestra dele e depois a gente coloca perguntas para os dois, tá? Que é legal. E quem quiser saber mais detalhes sobre a pós-graduação, que é voltada para web, é design de interface, de site e aplicativo, é comigo, ok? Vou passar a palavra para outra coordenadora, que é a coordenadora da pós de mídias sociais, que é a professora Mara. Boa noite, bem-vindos. Bem, a ideia é realmente colocar vocês um pouquinho mais a par do que está acontecendo no mundo de hoje em relação à relação entre as pessoas. O Nepô, na verdade, ele vai falar sobre mídias sociais de uma forma bem mais abrangente, porque ele vai falar da revolução cognitiva, que é como é que nós nos comportamos agora diante desse novo modelo de relacionamento que está estabelecido na sociedade. E é isso que a gente está buscando aprender e ensinar para vocês aqui no Senac. A nossa pós de mídias sociais vai explorar bastante essa questão do entendimento do usuário, do consumidor, do comportamento. Vai explorar um pouquinho mais sobre métricas, o entendimento das métricas, como é que se escreve para as mídias sociais, como é que a responsividade do usuário ocorre a partir do que você provoca nas redes sociais. É um prazer receber tanta gente aqui interessada nesse assunto. Vou ler rapidinho o currículo do Nepô. Ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense, com a tese Macrocrises da Informação. Jornalista e consultor especializado em estratégia no mundo digital desde 95, quer dizer, quando a gente ainda estava acessando a internet por aquele aparelhinho que fazia um barulho danado, ele já estava estudando como é que acontecia essa questão da informação do mundo digital. Ele atualmente dedica-se à implantação de projetos de redes sociais digitais corporativas em organizações públicas e privadas, ou seja, ele é responsável por provocar a aculturação das pessoas para a entrada nesse mundo digital, nesse novo tipo de comportamento da sociedade, da humanidade. Ele é professor de mídias digitais interativas na nossa pós aqui do Senac, do MBA de Gestão de Conhecimento da UFRJ e de Marketing Digital na pós da Hélio Alonso e na Fundação Getúlio Vargas. O Tito, nosso outro convidado, ele é o CEO na Agência Azul, é diretor na ABRAD, a Associação Brasileira de Agências Digitais. Desde 99 trabalha com marketing e mídias digitais, também é um pequeno dinossauro nesse assunto, ajudando as marcas a criarem formas mais eficazes e criativas de se relacionar com seus consumidores. Ele é formado em Comunicação Social pela UFRJ, MBA em Marketing pela PUC-Rio, tem passagem por empresas como Whirlpool Corporation, Victory Arts e Advanced Nutrition.
Na Azul, ele vem trabalhando na gestão dos times de planejamento. Ele é líder lá dos planners de social media, métricas e mídia online para clientes como a 20th Century Fox, a Mil, a Devassa, o Jornal Lance, Livraria da Travessa, Shopping Leblon, Governo de Portugal, dentre outros. Quer dizer, eu espero que vocês tirem bastante proveito do que eles vêm aqui nos trazer. Puxar uma cadeirinha pra cá. Se eu me animar, eu fico em pé. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Me passa aqui o teclado. Bota aqui para botar aqui. Bom, olha só, eu acho que nós vamos ter duas palestras aqui. Eu e o Tito, a gente já se conhece há bastante tempo. É a primeira vez que a gente vai fazer palestra junto, mas a gente tem duas abordagens, né? Eu tenho empresa de internet, a minha empresa está completando 19 anos, são 450 projetos de internet na área estratégica. Coisa que me deixa mais irritado quando alguém fala assim, pô, você é muito acadêmico. Eu falo, pô, se eu já fiz 450 projetos de internet e alguém diz que eu sou acadêmico, eu falo, pô, então eu queria saber quem não é acadêmico, né? Só que o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu fui obrigado, em função do mercado, a estudar. Eu não fui estudar porque eu quis estudar. Depois eu acabei gostando, mas eu fui estudar porque eu cheguei ao impasse em relação ao meu trabalho de consultor estratégico, porque eu lancei um livro em 2006 chamado Conhecimento em Rede. Foi o primeiro livro no Brasil que falou sobre Web 2.0. Eu e o professor Marcos Cavalcante da COP, nós lançamos esse livro. Esse livro, a gente propunha nesse livro a implantação de redes sociais corporativas, na época a gente não chamava assim, nas organizações. A gente chamava Conhecimento em Rede, para aumentar a colaboração interna nas organizações. E depois de 6 anos praticamente, ou 5 a 6 anos tentando implantar essas redes sociais nas empresas, a coisa não funcionou, né? Tinha alguma coisa errada ali. E não era com a metodologia, porque as pessoas gostavam muito do processo todo. Mas as organizações, elas estão e estarão rejeitando fortemente a participação e a colaboração dentro das organizações. E eu resolvi estudar isso e entender por que isso acontece, né? E então eu fui fazer o doutorado, terminei meu doutorado em 2010 e hoje eu praticamente sou um pesquisador, né? Eu sou um empreendedor teórico. Acho que existe essa função. Hoje a gente precisa ter uma visão de médio e longo prazo para fazer estratégia nas organizações. E essa visão de médio e longo prazo é uma visão que vai dar para a gente uma perspectiva para onde que o mercado está indo em termos de macro tendência nos próximos, digamos, 20, 30, 40 anos. Para onde a sociedade está indo. Então essa visão geral, muita gente diz assim, não dá para a gente, quem tenta entender o que vai acontecer no futuro é louco, é maluco, etc. Eu não tenho essa visão. Eu acho que é difícil, por exemplo, era muito difícil prever se a gente ia ter manifestação na Copa ou não. Mas era mais ou menos fácil prever, e eu disse isso antes das manifestações, que nós íamos ter manifestações fortes no Brasil e que o mundo está diante da prévia de uma possível Revolução Francesa no médio e longo prazo. Nós vamos ter uma mudança radical na maneira de fazer política. Então, existem algumas macro tendências que a gente vai perceber, e aí eu fiz essa apresentação, e essa apresentação, ela, não sei se aqui, essa posição que eu estou vai atrapalhar as pessoas, então deixa eu para cá um pouquinho. Então eu fiz aqui hoje isso, eu não uso muito PowerPoint, até a Mara falou assim, pô, agora eu já não estou usando PowerPoint, agora eu estou começando a usar de novo, né?
Porque eu tive uma época que eu estava contra o PowerPoint. Agora eu já resolvi fazer, depende do dia. Eu quis fazer uma coisa bem resumida, tentar assim, fazer um exercício. Se eu conseguia passar em 10 slides tudo que eu aprendi nesses 20 anos estudando os efeitos dessa revolução cognitiva. Então eu vou passar por esses 10 pontos e depois a gente pode conversar. Então eu só vou apresentar algumas macro tendências do que vai acontecer, do que eu acho que vai acontecer no mundo a partir da chegada de uma revolução cognitiva. Quando a gente fala de uma revolução cognitiva, o computador ele entra na sociedade em 1940. O microcomputador entra na sociedade em 1980. A internet ela aparece como uma ferramenta a partir de 1960, mas ela vai se consolidar na sociedade em 1990, como uma ferramenta de uso do cidadão, 1990. No Brasil, dezembro de 95. E a banda larga, em 2004, ela cria um fenômeno que é o que a gente está chamando de colaboração de massa. Então a gente tem hoje, quando a gente está falando de revolução cognitiva, a gente está falando da chegada dessa mídia que vem caminhando desde 1940 na sociedade e hoje ela cria a possibilidade da colaboração de massa. É essa colaboração de massa, possibilidade da gente poder avaliar um comprador do Mercado Livre e poder dizer se ele é honesto ou ele não é honesto, isso é uma coisa que vai mudar profundamente a nossa sociedade, porque a gente aumenta a possibilidade de participação das pessoas através de um outro sistema de comunicação que a gente não estava acostumado. Então a primeira coisa que eu vou defender é que a revolução cognitiva ela tem o poder de mudar toda a sociedade, incluindo negócio, economia, política e aspectos culturais. Normalmente as pessoas, quando a gente começa a falar sobre isso, a pessoa diz assim: a tecnologia é neutra. Tecnologia é neutra. A gente faz dela o que a gente quiser. Eu aprendi que não é assim que funciona. Tecnologia, ela não é neutra. Ela é um agente, né? Ela é um agente que vem para a sociedade e condiciona o ser humano. O ser humano, ele não tem uma autonomia. A gente não é que nem os outros animais. Os outros animais, todos os outros animais, eles vivem na natureza. Os animais vivem na natureza. Nós não vivemos na natureza. Aí as pessoas vão falar assim: esse cara está falando, mas eu sou natureba. Eu sou natureba. Ele não é, mas eu sou. Aí a pessoa às vezes fala assim para mim: eu tenho uma casa em Mauá e sou natureba. Lá não tem nem luz, né? A Mara agora tem em Teresópolis, ela também é natureba. Não tenho luz, né? Eu tenho lá os meus girassol, né? Fico vendo os papagaios de noite, né? Fico ali curtindo, né? Aí eu falo: pô, você é natureba? Como é que você vai para sua casa de Mauá natureba? Aí a pessoa fala assim: eu vou de carro. Eu falo: não, de carro você não pode ir. Porque se você é natureba, não é tecnológica, você não pode pegar o carro, porque o carro é uma tecnologia. Bom dia. Sinta-se à vontade aí. Tem umas cadeiras aí atrás, ó. Tem cadeira aí atrás? Não? Então tem que sentar por aí mesmo. Então, o nosso cérebro, ele tem uma esperteza que é a seguinte. O nosso cérebro tem uma esperteza que é a seguinte: ele torna invisível todas as tecnologias. Então a gente considera que tecnologia é o computador e o celular, que são coisas novas. A gente não considera, por exemplo, nessa sala, que as roupas que nós estamos usando são tecnologias que foram inventadas, né? Nós não nascemos vestidos, os nossos antepassados não começaram vestidos, eles foram se vestindo ao tempo, inventando formas de fazer roupa. O sapato é uma tecnologia, as lâmpadas que estão nesse prédio são tecnologias, este prédio é uma tecnologia, os tapetes são uma tecnologia, tudo que nós estamos aqui em torno são tecnologias. Só que o nosso cérebro, ele incorpora isso como se fosse uma coisa natural. A pessoa diz: não, mas isso é natural. É natural porque nós nos habituamos com esta naturalidade. Então, no momento em que a gente está nessa sala, a sala está interferindo na gente, assim da maneira que a gente está interferindo na sala. Porque ela condiciona a forma que a gente está na sala, né? Então, nós somos uma tecnoespécie.
E a gente não vai conseguir entender que o mundo que nós estamos entrando se a gente não tiver essa visão de que nós somos essa tecnoespécie. Então, o que eu quero defender é o seguinte: nós não vivemos na ecologia. Quem vive na ecologia são os animais. Nós vivemos numa tecnoecologia. E quando determinadas coisas mudam dentro dessa tecnoecologia, a espécie muda. E no momento que a espécie muda, ela começa um processo de mutação da espécie que vai desdobrar em toda a sociedade. E nós estamos vivendo hoje o início, nós somos uma geração que está vivendo o início de uma mutação da espécie. Nós estamos nos transformando, o Homo sapiens está virando uma outra coisa, um outro Homo sapiens. Então é isso que às vezes é difícil de começar a trabalhar em cima das organizações, porque as organizações têm a noção de que é a seguinte, de que as organizações estão acima do modelo de comunicação. E eu cheguei à conclusão que o modelo de comunicação está acima das organizações. A internet, a tecnoecologia que ela está criando, essa tecnoecologia, ela vai criar um modelo de governança na sociedade, ela vai criar uma espécie na sociedade, e essa espécie na sociedade vai modificar toda a sociedade. Eu digo, a minha visão em relação às manifestações do ano passado, que aquelas pessoas que foram para a rua no ano passado, que tinham uma característica diferente, que já tivemos manifestações no Brasil do Collor, e nós já tivemos manifestações massivas, nas diretas, né? No Collor, na saída do Collor, na anistia, nós tivemos também manifestações. Mas olha só que interessante. Naquela manifestação de 2013, nós tivemos duas novidades. Primeiro, não houve convocação centralizada. E segundo, as pessoas não queriam carro de som. As pessoas não queriam bandeira. As pessoas não queriam o modelo de representação que nós temos hoje. Aí você vai dizer, isso foi só no Brasil? Essa característica aparece nos países árabes, aparece na Espanha, aparece nos Estados Unidos, aparece na Islândia, aparece na Espanha. Em todos os lugares que nós tivemos manifestações, essa foi uma característica. Isto já é a nova espécie se manifestando. Houve uma mudança na plástica cerebral. Essa juventude, vocês, muitos de vocês, e o pessoal mais novo mais ainda, há uma mudança da plástica cerebral das pessoas. Quando você encontra o seu namorado, sua namorada, e o coração bate mais forte, você não tem controle sobre o seu coração. Você quer controlar, mas você não consegue. O coração bate mais forte. Se você está com medo, vai ser assaltado, o seu coração bate mais forte. Você fica nervoso, né? Se você vai para um lugar e o corpo, você se machuca, o corpo automaticamente vai fazer ali uma inflamação para se proteger daquele corpo estranho que está vindo de fora. Então o corpo ele tem uma autonomia em relação a gente. E o nosso cérebro também tem uma autonomia em relação a gente. O nosso cérebro ele não pede permissão para fazer determinadas mudanças cerebrais. Então quando a gente introduz uma tecnologia nova do cérebro, que é uma tecnologia cognitiva, o cérebro ele se adapta a esta tecnologia. Ele se modifica, ele se transforma para poder lidar com essa nova tecnologia. Tem um pessoal da escola de Toronto que trabalha com isso já há bastante tempo, e o representante mais forte é o McLuhan, que fala sobre isso, que ele diz que o meio é a mensagem, independente do canal de televisão que você está vendo lá, a televisão faz a sua cabeça. Tem um outro livro interessante que é A Revolução da Escrita na Grécia, que o Havelock diz o seguinte: quando os gregos começaram a poder usar o alfabeto e começaram a poder colocar suas ideias no papel, todo o espaço do cérebro que era ocupado pela memória, se abre aquela possibilidade para aquelas pessoas começarem a criar coisas. E ele tenta explicar a democracia grega e a filosofia grega a partir dessa mudança da chegada do alfabeto grego. Então nós temos aí uma possibilidade, a gente está vivendo hoje uma mutação da espécie.
O cérebro das pessoas que foram, se a gente pudesse fazer uma radiografia, uma ressonância magnética ou um tipo de aferição do cérebro das pessoas que foram para a rua em 2013, eu arrisco a dizer que se a gente conseguisse ter as ferramentas adequadas e a metodologia adequada, que a plástica cerebral daquelas pessoas, se a gente pudesse medir isso, é bastante diferente das pessoas que não acessam esses equipamentos. E isso interfere, inclusive, nas relações com as autoridades. Tá? Então, essa é uma primeira discussão. Vou tirar o casaco aqui, que senão... Essa é uma segunda característica interessante. Porque o que acontece? Século passado, nós tivemos o que eu chamo de ditadura cognitiva. O rádio e a televisão centralizaram, tem todo motivo para fazer isso, foi uma necessidade da espécie fazer isso, né? Houve uma concentração de poder de mídia, que por sua vez levou a gente a uma concentração de poder do capital, uma concentração de poder político e uma concentração das organizações. Muita gente diz assim, o capitalismo, inclusive saiu o livro agora, o capitalismo, né, tem esse poder de concentração. Eu digo o seguinte, qualquer sistema econômico que nós tivéssemos nos últimos anos, se tivesse mudado, não tivesse capitalismo, nós teríamos a necessidade de ter essa concentração. Essa concentração, ela é uma característica sistêmica da espécie para poder organizar a crise que nós tivemos ao longo desse período, eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, do aumento populacional. Nós não nos damos conta, mas nós saímos em 200 anos de 1 bilhão para 7 bilhões de pessoas. A gente fala assim, mas tudo bem, 7 bilhões, o que significam 7 bilhões? 7 bilhões de pessoas significam que todos os dias, partindo do princípio que todo mundo, vamos supor, come 3 pratos de comida por dia, se o africano come 1 e o americano come 5, a gente vai pela média. Se a gente colocar 3 pratos de comida todos os dias na mesa, nós temos no mundo, por dia, 21 bilhões de pratos de comida todos os dias. Vocês imaginam o que é a logística de um mundo para colocar 21 bilhões de pratos de comida para 7 bilhões de pessoas? Sem falar em todas as outras coisas que a gente tem que trabalhar com isso. Transporte, energia, comunicação, educação, saúde, escola, colocando as coisas. Então isso é um desafio para a espécie, e a gente tem que começar a pensar em termos de espécie, né? A nossa espécie, com 7 bilhões de pessoas, a gente não se dá conta da responsabilidade que significa a gente ter 7 bilhões de pessoas no mundo. As pessoas às vezes falam assim, no tempo da minha avó, eu falei, quantas pessoas tinham no tempo da sua avó? Qual era a complexidade que nós tínhamos a partir do momento? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tenho 54 anos, nasci em 1960. Em 1960 o mundo tinha 3 bilhões de pessoas. A cidade do Rio de Janeiro, ela tinha uma proporcionalidade em relação a esse tamanho do Brasil. Quem é um pouco mais velho, a gente, aqui no Rio de Janeiro, vocês não viram isso, mas no Rio de Janeiro não tinha grade em nenhum edifício, não tinha porteiro eletrônico, né? Não tinha assim esse acesso que você não podia, a pessoa entrava na sua casa como se fosse uma vila, não tinha essa coisa de impedir as pessoas de entrar, as pessoas batiam na sua porta. Eu assisti isso em 1970, né? E isso aí mudou. E as pessoas falam, mas no tempo atrás, a nossa espécie, qualquer espécie animal, qualquer espécie que tenha um aumento de população desse tipo, estaria em crise. Os lobos não deixam aumentar a espécie, os leões não deixam aumentar a espécie, os elefantes não deixam aumentar a espécie. Por que eles não deixam? Porque eles não têm capacidade de se sustentar se a espécie aumenta. O ser humano é a única espécie animal que tem nesse planeta que vai aumentando sem pedir licença para ninguém. O Malthus, em 1800, dizia que
O grande problema do ser humano é que ele gosta de fazer sexo. Vai fazendo sexo, vai aumentando o número de pessoas e vai gerando uma crise de produção o tempo todo. Só que qual é a diferença nossa para as outras espécies? A nossa espécie, ela é uma espécie que aumenta o tamanho da demografia, ela aumenta a demografia e ela inventa tecnologias para poder resolver os seus problemas. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa interessante, que é o seguinte: da mesma maneira que o elefante e o leão e o lobo, eles estabelecem uma relação entre comunicação e a governança daquela espécie animal, e aquela comunicação e aquela governança é fixa, porque a espécie é fixa, então eles são capazes de passar muito tempo, né, com aquele número de pessoas. Eles não vão mudar a governança deles, porque eles não têm necessidade, porque eles não aumentam o tamanho da espécie. A nossa espécie, ela ao aumentar o tamanho da espécie, nós precisamos, ao longo do tempo, mudar o modelo de governança da espécie. Nós precisamos mudar a forma que nós nos organizamos, porque a gente não pode continuar num mundo que foi estruturado em 1800 para ter, na época, 1 bilhão de pessoas. Nós não podemos ter o mesmo modelo social, econômico e político depois que a gente aumentou de 1 para 7 bilhões de pessoas. A espécie não é sustentável em função disso. E aí você vai me perguntar, mas como é que a gente consegue levar isso aqui até agora? Nós conseguimos levar isso até agora porque nós concentramos o poder da comunicação, o poder político e o poder das organizações. Por que as organizações não estão preparadas para essas grandes mudanças? Porque elas foram estruturadas para o modelo de comunicação, e esse modelo de comunicação que elas foram estruturadas não foi para conversar com os usuários, não foi para conversar com os clientes. Os governos não estão estruturados para conversar com o cidadão. Os políticos não estão prontos para conversar com a sociedade. Eles não têm ferramentas para isso. Não é possível essa conversa se estabelecer com o modelo de comunicação que nós temos hoje. Por isso nós estamos começando a experimentar o modelo da comunicação de massa. E esse modelo da comunicação de massa nós vamos imitar pela primeira vez na história do ser humano. Nós estamos saindo de um modelo de comunicação parecido com os mamíferos e indo para o modelo dos insetos, imitando o das formigas. Depois a gente pode detalhar melhor isso. Essa revolução, ela não acontece de dentro para fora das organizações. Ela não aconteceu quando aconteceu uma revolução parecida com essa, que é a revolução cognitiva do papel impresso. Qual é a característica de uma revolução cognitiva? Você tem um poder de mídia concentrado e você tem uma tecnologia que entra na sociedade e descentraliza os canais. Vocês não têm uma conta no Facebook. Vocês têm um canal de comunicação no Facebook. Vocês não têm uma conta no Twitter. Vocês têm um canal de comunicação no Twitter. Vocês não têm um blog, vocês têm um canal de comunicação através de um blog. Isso é uma coisa poderosíssima, porque a gente começa a ter possibilidade de se expressar, de começar um diálogo horizontal, uma articulação horizontal entre as pessoas. As pessoas falam assim, esse pessoal fica falando besteira no Facebook, é tanta besteira no Facebook. As pessoas não estão entendendo que no Facebook existe uma articulação afetiva da sociedade. Que o importante no Facebook não é o que você está escrevendo no Facebook. O importante no Facebook é que as pessoas estão conectadas umas com as outras. Elas estão se empoderando do ponto de vista afetivo. No momento que você é assaltado, no momento que acontece alguma coisa contigo, a primeira coisa que você faz é ir para o Facebook para todo mundo se solidarizar com você. No momento que você tem um problema com uma empresa, com uma organização, a primeira coisa que você faz é dizer para todo mundo que isso aconteceu. Então nós estamos nos empoderando, e esse empoderamento é o que vai dar a estrutura emocional, a estrutura cognitiva para a gente construir um novo modelo político. Esse modelo político que a gente vai construir no futuro não seria possível sem essa junção das pessoas e esse empoderamento das pessoas que nós estamos construindo. As pessoas não estão percebendo isso. Mas no momento que a gente foi para a rua em 2013,
Isso ficou evidente. Já foi o primeiro sintoma do que está acontecendo de fato. Porque as pessoas estão querendo que o Facebook vire uma academia brasileira de letras. O Facebook não é isso. O Facebook é um bar em que as pessoas estão ali se fortalecendo afetivamente e aumentando a sua autoestima. E isso foi o que aconteceu também na Revolução Cognitiva do papel impresso, a partir de 1450, em que as pessoas foram criando redes, foram aprendendo a escrever, foram trocando cartas, foram trocando livros, foram conversando à distância, e aquilo foi criando uma rede que nos possibilitou criar a República, que é o que nós temos hoje, né, em termos de modelo político. O nosso cérebro, ele não é um cérebro igual ao do elefante, e nem um cérebro igual aos outros animais. O elefante não precisa de uma tecnologia para operar. E nós precisamos de uma tecnologia para operar. A linguagem, o que eu estou fazendo aqui, a fala, é uma linguagem, a linguagem é uma tecnologia. Ela é uma tecnologia porque ela foi criada artificialmente. A criança, quando nasce, ela precisa aprender essa tecnologia para poder se socializar. Você nunca viu um conjunto de elefantes ensinando os elefantinhos a falar elefantês. Não existe isso. Já vem dentro do código. Nós não. Então, o nosso cérebro, ele precisa de tecnologia. E quando nós colocamos uma tecnologia mais sofisticada, ele ganha potência. O nosso cérebro está ganhando potência. E quando ele ganha potência, ele passa a ter mais flexibilidade. E o que nós estamos agora tentando fazer é criar uma flexibilidade, criar uma potência que nos permita lidar com um mundo complexo de 7 bilhões de pessoas. Qual é o motivo principal de todas as mudanças que nós estamos vivendo? 7 bilhões de pessoas. A coisa mais importante que existe em qualquer espécie animal, e nós somos animais, é o aumento demográfico. Porque quando entra um cidadão no mundo, é diferente do tubarão que come os filhotes quando vê que tem muita gente, o lobo que come os filhotes que tem muita gente, o leão que come os filhotes quando tem muita gente. Nós não fazemos isso. Então nós temos que incorporar essa espécie, essa complexidade. Essa complexidade, ela é incorporada ao problema. Nós passamos a viver com este problema. Nós não temos um modelo como os outros animais que eles ficam no mesmo tamanho. Nós vamos começando a pressionar pela nova governança. Quando as pessoas dizem a sociedade não me representa, a política não me representa, as organizações não me representam, porque as organizações, elas foram estruturadas para o mundo de 1 bilhão de pessoas, não de 7 bilhões de pessoas. E a gente só vai construir esse novo mundo de 7 bilhões de pessoas, que a gente não sabe como é que vai fazer, porque nunca fez, é a primeira vez que nós temos essa realidade, 7 bilhões de pessoas e uma mídia que permite um modelo diferente, a gente nunca fez isso. Então, eu digo para vocês com certeza, não é nada do que vocês viram no ano passado. Não é esquerda, não é direita, não é capitalismo, não é socialismo. Isso tudo vai para o saco. Esquece tudo isso. Joga tudo isso no lixo. Agora vamos construir uma coisa completamente diferente. Porque mudou o modelo, mudou a potência do cérebro. Quando eu vejo as pessoas discutindo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou esquerda, você esquece isso. A conjuntura é outra. A conjuntura é outra. A base dessa mudança e um salto de qualidade profissional que vocês vão dar é vocês entenderem que a nossa espécie, ela não é uma espécie que vive, eu já falei um pouco isso, numa ecologia. Ela vive numa tecnoecologia. A mudança que nós estamos passando é que a nossa tecnoecologia, guiada pelo computador, em rede, com colaboração de massa, ela permite que a gente comece a inventar determinados modelos de solução de problemas que a gente não tinha antes. Hoje nós temos a possibilidade de, com mais diversidade, resolver problemas. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem como é que a complexidade pode ser aplicada.
Nós estamos vivendo no Rio de Janeiro, aí vão falar, não, nos Estados Unidos, na Espanha, né? Exemplos assim. Não, vamos falar de Rio de Janeiro. Vamos falar de uma coisa que todo mundo faz aí no fim de semana com a lei seca. Táxi. Olha a complexidade de um problema do táxi. Milhares de motoristas, milhares de passageiros, um precisando se encontrar com o outro para poder montar o modelo. Qual era o modelo antigo? Cooperativa. Liga para a cooperativa, aí a mulher fala, então você espera 20 minutos que eu ligo. Aí 20 minutos não liga, aí tu liga de novo para lá, tem um táxi aqui, não sei o que, o teu táxi está chegando daqui a meia hora. Pô, mas eu estou com pressa, não sei o que. Táxi, o cara, não, ele está aqui no Jardim Botânico, está no Meia. Cooperativa está lá, cobrando 700, 800, 1.000, 1.200, até 3.000 reais de taxista por mês. Aí vem um aplicativo, os aplicativos montam um modelo, todo ele baseado na colaboração de massa, coloca o GPS em cada carro para você saber onde cada garoto está, onde cada taxista está. Você liga o teu aplicativo, se comunica com a plataforma vê o táxi mais perto de você, a plataforma vê qual é, no caso do TaxiBit, qual é o taxista mais bem avaliado, se você disser que quer o mais bem avaliado. Você avalia o taxista para saber se ele está funcionando, se ele está legal, se ele não está legal, se ele é honesto, se ele não é honesto. E você resolve um problema complexo como o táxi, brincando de aplicativos. As cooperativas que tinham um valor caríssimo, às vezes 50 mil para você entrar na cooperativa, estão começando a fazer anúncios pedindo para os taxistas entrarem nas cooperativas e os taxistas estão saindo das cooperativas. O que é isso? Isso é plataforma digital colaborativa, colaboração de massa, lidando com a complexidade de forma melhor, numa cidade cada vez mais complexa. A comunicação, quando as pessoas falam em comunicação, quero dizer para vocês o seguinte, não é, as empresas elas não falam com os clientes. O departamento de comunicação a gente pode chamar de enrolation. Uma vez eu estava conversando com um cara da NET, o cara virou para mim e falou assim, o senhor não está entendendo o que eu estou falando? Eu falei, não, eu estou entendendo o que você está falando comigo. Você está falando isso. Ele falou, é isso que eu estou falando. Eu falei, estou entendendo o que você está falando. Eu não estou concordando, é diferente. Só que ele não tinha poder de mudar nada, porque ele está ali só para me enrolar. Porque não é que ele não é mau, que ele é perverso, porque o modelo que está estruturado não permite que ele faça nenhuma modificação. Porque o modelo, ele é um modelo vertical, piramidal, que o acionista estabeleceu uma cota de lucro X, e o cara tem que cumprir aquela cota tirando o diálogo e a comunicação com os funcionários e com os seus clientes. Esse modelo só é viável se você não der para os clientes um canal de comunicação. Porque tudo funciona. Saiu uma matéria, um valor que a mulher dizia assim, não, antigamente fazer comunicação era fácil. A gente escondia as coisas ruins e mostrava as coisas boas. Hoje todo mundo está vendo tudo. E as empresas elas estão tendo que começar a ter trabalho de princípios que ela não precisava ter antes. Aí outra vez um aluno meu falou assim, depois você está dizendo que não vai acabar a hipocrisia no mundo? Não, eu falei, não, estamos criando a hipocrisia 2.0, que não é igual à hipocrisia. Ela é uma hipocrisia mais sofisticada. Essa hipocrisia pé no chão está acabando. Do cara dizer assim, não, eu estou fazendo isso para vocês. Você sabe que não está fazendo, porque o cara falou que não está. Você está sabendo que as coisas estão acontecendo. Então nós vamos mudar radicalmente essa comunicação. E essa mudança da comunicação, ela não vai mudar. A comunicação da empresa, ela não vai mudar do nada. A cooperativa, no exemplo da cooperativa, nós não estávamos a mudar a comunicação na cooperativa. O que você vai ter que mudar é a forma da governança das organizações. E a comunicação ela vai ser um outro modelo de comunicação que tem que acompanhar a nova governança.
E essa nova governança ela vai trabalhar na base da colaboração de massa, em que o cidadão não vai falar com a empresa conversando, ele vai clicar com estrelinhas e vai dar comentáriozinhos e as pessoas vão subir e vão descer, como vai acontecer também com os políticos. Nós vamos dar estrelinha para o político, e o político tem estrelinha, ele vai subir e continua político. E aqui o outro que não tiver vai sair e não vai ser mais político. Né? Vai ser o político líquido, em vez de ser o político sólido. Hoje nós temos o político sólido. Para tirar o cara de lá tem que ser num tiro, na escopeta, na metralhadora. Eu demorei um pouco para chegar. Nós vamos entrar num sistema econômico diferente. Muita gente fala de pós-capitalismo, eu estou me arriscando a dizer que nós estamos indo para um cooperativismo. Cooperativismo no sentido de que, para as organizações, elas vão pulverizar. As organizações, a tendência das organizações será pulverizar. Eu não acredito, eu acho que vai ter uma forte tendência da gente não ter mais funcionários nas organizações. Nós vamos ter microempreendedores, grandes redes de microempreendedores que vão funcionar na base da estrelinha e dos comentários, da colaboração de massa, e você vai ter negócio para você como microempreendedor se o cliente disser que você está bem. Se você... É o caso do Mercado Livre, é o caso da estante virtual, que a gente começa a aparecer esse tipo de modelo. Obviamente que existem diferenças no setor terciário, que é serviços, no setor secundário e no setor primário, que é produção de petróleo, etc. Então isso vai, ao longo do tempo, a gente vai ver como é que a gente vai aplicar essa governança nesses vários setores. Mas a gente começando do epicentro que a gente está, que é serviço para dentro, isso já está bastante claro. No setor de serviço, você começa a ver esse cooperativismo crescer bastante. Como o serviço é a ponta das empresas, o serviço vai influenciar o secundário e o secundário vai influenciar o primário. Num processo lento, porque a economia é uma coisa que muda muito devagar, né? Mas em alguns setores ela muda, quando ela entra lá o concorrente, ele muda radicalmente o setor. Então a gente tem que entender como é que essa coisa vai funcionar. Não vai haver uma governança só também. São vários modelos de governança com eixo central. Obrigado. Com eixo central. Plataformas digitais colaborativas, colaboração de massa e o cliente participando intensamente do processo da organização. E o cliente, às vezes, sendo cliente, às vezes até sendo próprio fornecedor. Então essa é uma... Também o sistema político, nós vamos mudar radicalmente o sistema político. Nós não temos ainda nenhum país com exemplo, mas a gente vai esperar chegar num determinado país. Nós tivemos um caso na Islândia, que é muito isolado, que eles fizeram a constituinte pelo Facebook. A Islândia tem 300 mil habitantes, né? E eles começaram a tentar criar um modelo. Já aparecem modelos muito nas cidades, de cooperação nas cidades, de colaboração na cidade, o aumento da participação da população na fiscalização de ônibus, na fiscalização de áreas de saúde, de lazer, etc., através de aplicativos. Então a gente está começando a vir de baixo para cima, né, de um modelo que a gente vai construir, que é de república digital. Ah, exatamente como é que isso vai funcionar, né? Pô, eu não sei exatamente como vai funcionar, porque a gente nunca inventou isso. O que dá para saber é, nós vamos ter uma forte mudança e não é mais concebível a gente ficar de 4 em 4 anos esperando alguém tomar as decisões por gente. Né? Vai ser uma coisa muito mais dinâmica do que é hoje. Falei um pouco disso. O que nós estamos criando hoje é a possibilidade de aumentar a diversidade, mais gente sugerindo coisas, mais gente participando, que a gente não tinha condições de fazer isso antes. A crise que nós estamos vivendo hoje é uma crise, basicamente, de dificuldade dessa diversidade. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu tenho com meus alunos, eu dou aula há 10 anos, eu tenho feito alguns exercícios com meus alunos, eu vou dizer o seguinte, nós estamos vivendo, o pessoal fala assim, a internet, a gente está entrando no mundo de Matrix. Eu vou dizer para você, nós estamos saindo de Matrix. Nós estamos começando a precisar dar a pílula vermelha para as pessoas. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de pensar pela sua própria cabeça. As pessoas estão com uma dificuldade muito grande de se comunicar uma com as outras. Todo mundo é uma verdade absoluta, vive na verdade absoluta. Chega no Facebook, o cara está comentando no Facebook, aquele linha do tempo, o cara fala assim, gente, pode parar a discussão, chegou a verdade.
Aí o cara coloca o comentário dele. Não pode parar tudo, chegou a verdade chegou, agora eu vou fazer um comentário. Daqui pra frente eu não admito mais ninguém comentar porque eu cheguei. Todo mundo tem a sua verdade, todo mundo acha que é dono da verdade, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de comunicação e as pessoas falam, a internet está provocando isso. Eu falo, não, a internet está tentando ajudar a resolver isso. Isso é culpa da televisão e do rádio que impediram as pessoas de conversarem. Da escola que ninguém... O aluno chegou para mim com 25 anos, chegou no metrô para mim, depois a primeira vez que uma pessoa me pediu opinião em sala de aula. O aluno vai para a sala de aula para aprender a apertar botão, ele não vai para a sala de aula para pensar, para criar, para inovar, ainda mais no Brasil. Lá fora o pessoal já acordou que não é mais assim. E aqui no Brasil não. Aqui a gente vai para a sala de aula para ser domesticado. E isso tem consequências gravíssimas da comunicação na percepção das pessoas. As pessoas aqui vivem o mundo do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Só que a vida não está te levando, quem está te levando é alguém que inventou a vida que você está levando. E o Zeca Pagodinho diz que bebe uma cerveja e toma outra, né? Então a percepção dele é meio esperta, ele é malandro. Agora você está lá seguindo lá a musiquinha dele. Para terminar, em relação ao século XXI, na minha opinião, nós vamos viver, claro, vão ter crises várias crises, né? A gente vai ter um problema muito sério nós estamos vivendo uma mudança muito radical. Nós temos 2 bilhões de pessoas acessando a internet, 5 bilhões que não acessam. Nós temos, e no Brasil principalmente, nós temos aí um problema gravíssimo, que eu acho que ano que vem nós vamos ter um problema gravíssimo de crise institucional no país. Pode ser um problema muito sério, porque a gente tem uma população que é extremamente, tem uma dificuldade muito grande de lidar com a complexidade, né? E a complexidade está cada vez aumentando mais. Então você tem segmentos muito grandes no mundo com muita dificuldade de trabalhar com essa complexidade. Então quando a pessoa tem dificuldade de trabalhar com a complexidade, o que ela faz? Ela vai para um fundamentalismo para tentar evitar que o mundo caminhe para a complexidade que ele está caminhando. Só que o problema da complexidade não é que a gente quer ter essa complexidade. 7 bilhões de pessoas obrigam a essa complexidade. E a pessoa quer voltar para uma tribo que já não existe mais essa tribo. Não existe mais a possibilidade de você viver, né, no meio do mato. Não existe. 7 bilhões de pessoas você não tem condição de viver. Você vem para uma megalópole. A perspectiva é a gente ter 60% das pessoas morando em megalópolis. E a situação da megalópolis é uma complexidade gigantesca. Não adianta você mudar na paz e no amor, resolver o problema do engarrafamento, resolver o problema da fiscalização do transporte, resolver o problema da alimentação, resolver o problema do saneamento, o problema da saúde, o problema da escola. Não vai se resolver na base da tribo. Vai se resolver com muita inovação. Então nós vamos viver um conflito muito forte no próximo, nesse século que a gente está, porque nós vamos ter fortes grupos fundamentalistas querendo manter um mundo incapaz de resolver o problema das pessoas. E aí o que acontece? Você vai ter uma briga entre um mundo que está querendo ir para frente e o outro que está querendo segurar para trás. E esse mundo ir para frente vai começar a achar que o para trás está atrapalhando, e aí a gente começa conflitos, como a gente, por exemplo, eu acho que um conflito esse do avião, que foi lá para... caiu lá no World Trade Center, é um exemplo típico desse novo século. E, inclusive, começa no início do século. São pessoas fundamentalistas que vão jogar o avião em cima do epicentro da complexidade, que é o sistema financeiro americano. Então isso é um problema que nós temos, e no Brasil nós temos que arranjar uma solução emergencial para resolver o problema do gap de uma população que não consegue ter autonomia de pensamento. As pessoas falam, o problema do Brasil é educacional. O problema do Brasil não é só educacional. O problema do Brasil é a autonomia de pensamento das pessoas, que não tem a ver apenas com a pessoa que é pobre. Nós não temos capacidade de autonomia de pensamento, mais do que inclusive as outras nações. Então esse problema da autonomia de pensamento, a escola tem que construir, né, ferramentas para a gente pensar com a nossa própria cabeça. E a gente não pensa com a nossa própria cabeça.
e a gente então fica induzido por um grupo, por outro, etc. E vai todo mundo meio que na aba de todo mundo. Então essas são as crises que a gente vai ter, esse é o cenário que eu estou vendo, e depois aí a gente vai fazer um intervalozinho, né? E aí depois o Tito fala, e depois, se a gente quiser, a gente pode explicar um pouco mais, trocar as perguntas se vocês quiserem. Obrigado.